Paz do Senhor, Shalom Adonai. Tudo bem, meus alunos? Eu sei que estamos vivendo um momento de alta periculosidade, um momento de pandemia, um momento atípico no nosso contexto social, e isso causa algum medo, algum temor, uma desinstabilidade. Porém, nós temos que prosseguir, nós temos que buscar força, coragem, não entrar em nenhum aspecto de medo e de desânimo, procurando sim ser vigilante, ser prudente, observando todas as medidas que estão sendo providenciadas e informadas pelas autoridades da saúde, como também de outros segmentos governamentais, e também concernente a nossas aulas que estão interrompidas por medidas, vamos dizer assim, sábias, prudentes e medidas cabíveis para o momento que nós estamos vivendo, porque nós não podemos de forma alguma vir a colocar pessoas em risco. Não podemos viver em momento estamos em um estado de momento de risco, então é momento de preservação da vida. Mas eu quero não deixar vocês sem a oportunidade de terem um contato, uma aula, um momento de ter a informação, né? Então, por isso que eu estou preparando e vou agora considerar a vocês um breve resumo, um breve panorama da aula 3, que é a administração ou o conceito de administração no contexto bíblico. Nossa aula de administração eclesiástica 1, a administração na Bíblia, aula 3, que inclusive é o conteúdo que, quando as aulas retornarem e for remarcada o período ou o dia da prova, é o conteúdo que será o conteúdo da prova, certo? Muito bem, quando nós falamos de administração no contexto bíblico, nós temos um termo grego que é o termo que é mais utilizado e frequente no cânon das Escrituras, que é oikos, que vem de casa, que vem de habitação. Aí tem um outro termo que vai ser coadunar, se interligar, ou vai ser coadjuvante deste, que é oikonomos. Nomos é administrador, então a administração seria uma oikonomia, né? Que seria uma administração. Oikonomos é o administrador, oikos monos, administrador, oikosnomia, uma administração no aspecto de retenção, de conduzir, de vir a estabelecer um controle e uma organização e desenvolver assim uma administração, não é? E quando nós olhamos para as Escrituras, a administração no contexto bíblico, ela é vista com alguns sentidos e aspectos que nós temos que pensar. Primeiro, o controle do tempo, o controle das esferas que conduzem a sociedade, o controle pessoal, o controle do coletivo, das pessoas, o controle também da nossa própria economia e o controle da nossa mente, da nossa pessoa, da nossa vivência, das nossas atividades. Mas quando pensamos também em controle, a Bíblia também vai nos
direcionar dentro da perspectiva administrativa para organização, organizar sociedades, nós vemos isso na Bíblia, organizar o tempo, nós vemos isso na Bíblia, organizar o desenvolvimento da liturgia e da religião, nós vemos isso na Bíblia, organizar e estabelecer estratégias militares para os exércitos em Israel, nós vemos isso na Bíblia, é uma administração, certo? Uma administração bélica, militar. A administração também podemos relacionar a ação de Moisés, né? com inclusive alguns aspectos que nós precisamos pensar, que Moisés, ele na verdade, ele inicia o seu projeto administrativo de uma forma centralizadora, ele centralizou-se nele totalmente, e depois então é corrigido por seu sogro Jetro, que já era um sacerdote em Midian, e vai orientar ele, vai dizer: olha, Moisés, a forma como você está conduzindo, como você está procedendo, não é a certa, não é adequada. Administrativamente, ele estava sendo uma pessoa que estava acarretando funções e atividades somente nele. Então é que o sogro vai propor: Jetro, olha, escolhe homens capazes, né? Homens de coragem, homens capazes, homens prudentes, que vão ser cabeças de 50, de 100, de 1000, e vai distribuindo responsabilidades, vai delegando funções. As questões mais complexas eles tragam para ti, você julgue, mas as que forem menores, eles vão ter condições também de ter essa responsabilidade. Daí isso aí nós vamos ver o que? Distribuição de tarefas, delegar funções, compartilhar as atividades, que essa é uma ação administrativa eficaz. Foi uma proposta, um conselho no cunho administrativo excelente proporcionado por Jetro a Moisés. Nós vamos ver anteriormente a Moisés ainda, e o livro não cita isso, mas eu estou acrescentando, que o primeiro exemplo de administração nós vamos ver em Abraão. Abraão, sim, porque Abraão ele era um administrador, porque administrava cerca de 400 funcionários que trabalhavam para ele ou que serviam a ele nas suas propriedades, antes de ele sair da sua terra e ir para a terra onde Deus o enviou. E ele é um estrategista e ele é um administrador, tanto é que em Gênesis 14 fala que ele vinha vindo de guerra contra 4 reis de Gerar e alcança grande conquista e resultado, vencendo esses 4 reinos e trazendo ali o resultado, né? Trazendo ali vamos dizer assim, as riquezas, os penhores desta que alcançou nesse combate, nessa guerra, nesses confrontos. Então ele é um exemplo de administração. Depois vamos ver a administração desenvolvida pelo próprio Noé na construção da arca que foi indicada por Deus. Nós vamos ver também a administração feita por José, que é uma administração extraordinária, que ele tem uma visão de mundo, né? Deus lhe dá uma visão do que haveria de haver escassez de alimento no Egito, e ele tem uma cosmovisão da situação, uma amplitude, de uma visão de mundo naquele contexto, e ele então propõe uma estratégia administrativa. Vamos reter, vamos estocar, vamos manter nossas despensas de uma forma que durante 7 anos de crise que vai vir à frente, nós vamos ter alimento para nós e para o povo. Vai haver escassez, mas nós aqui teremos com abundância, de uma forma controlada, claro, controlando, ninguém vai exorbitar, mas vamos ter um controle, e dentro desse controle todo mundo vai ser subsidiado e alimentado. Então foi uma visão muito próspera e eficaz no aspecto administrativo, a proposta de José,
Nós vamos ver também outros administradores em Gênesis, mas voltando agora para Moisés, Moisés ele vai ser um líder que administra depois do conselho de Jetro, depois do conselho de Jetro, ele vai ser um líder com uma outra perspectiva administrativa, que vai saber como conduzir, vai surgir ali o conselho dos anciões para julgar as causas pequenas, vai surgir toda uma estrutura dos sacerdotes, dos levitas, para estar atuando na administração do tabernáculo e das atividades voltadas ao tabernáculo. Vai ter uma administração militar conduzida por Josué e Caleb, vai ter uma administração no sentido, vamos dizer assim, dimensional, ao ponto de que ele até propõe, né, as leis morais que vão dar os direcionamentos, os norteamentos de procedimentos para a ação, e a atuação dentro do local que estavam convivendo de deserto, né? Depois da entrada lá na terra prometida, nós vamos ter então já essa visão administrativa muito eficiente de Josué na distribuição das terras, na implantação da administração voltada das próprias tribos, né? Aquela confederação de tribos denominada Anfictionia, não é? E que também depois, mais tarde, toda uma estruturação social, toda uma estruturação política, econômica, que Josué vai implementar e desenvolver dentro já da proposta de emancipação da nação a partir da sua implantação e efetivação como sociedade já dentro da estrutura da Palestina, dentro da estrutura em Canaã, a qual Deus lhes concede a terra por promessa. Então, o contexto administrativo, para nós termos uma percepção panorâmica na Bíblia, nos dá a realidade de homens, de mulheres, que tiveram uma percepção de mundo, uma visão de mundo, e formularam métodos, formularam propostas para vir a conduzir de forma coordenada e ordenada e até organizar as situações e o tempo, as realidades e as atividades, os ofícios, as funções e os propósitos e as promessas e os próprios ministérios e atividades ministeriais que Deus lhes tinha confiado. Nós poderíamos ainda citar o exemplo aqui do próprio Jesus Cristo, que administrou o seu ministério com excelência, que nos 3 anos e meio desenvolveu um ministério excepcional, que nos dá todos os indicativos de uma administração de tempo, uma administração do momento, de cada uma circunstância, de cada um momento, de cada uma realidade, de cada um contexto em que ele teve a visão, a participação e a efetivação administrativa de uma forma extraordinária, deixando-nos um legado de saber conduzir todas as situações em momentos estáveis e em momentos também de desinstabilidade, né? Então, depois nós vamos ter a administração conduzida já no aspecto das implantação das igrejas, a partir das propostas de implantação de igreja por apóstolo Paulo, que já nós entramos num viés eclesiológico e também missiológico a partir da proposta de implantação de igrejas apresentadas por Paulo. Então, a administração bíblica é uma administração voltada a uma visão de
vamos assim, organizacional, há uma visão também de controle e uma visão também de planejamento e uma visão também de ver o futuro e aplicar metas para que esse futuro seja desenvolvido, para que esse presente eu programe ele de tal forma que no futuro eu possa colher resultados. E nós vemos então vários exemplos desse pressuposto, desse aspecto sendo apresentados na Bíblia Sagrada. Então essa foi uma visão panorâmica do que nós estaríamos tratando lá na aula 3. Claro que em aula nós temos uma dialética, em aula nós temos uma dialogicidade, nós temos uma interação muito maior, um contato, uma gesticulação, uma conversa, uma troca de informações e construímos um arcabouço de propostas que nos trazem grandes resultados, não é? Para o nosso desenvolvimento e crescimento dentro do assunto que nós estamos discorrendo. Porém, vocês têm aí um panorama que já dá para ampliar algumas ideias e vai acrescentar para que vocês não venham totalmente perder esse conteúdo. E nós, depois, quando retornarmos às aulas, vamos dando continuidade e vamos ampliando, e creio que nós vamos conseguir o nosso propósito e nosso alvo, que é o crescimento, a formação e a ampliação ministerial que vocês vão ter com grande eficácia. Que Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.